Olá, tudo bem? Aqui é novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula aqui no nosso canal no YouTube. Eu sou autor de vários livros de informática e criador do site juliobatiste.com.br, onde você encontra muito material gratuito na área de informática. Estou trazendo aí mais uma videoaula dessa nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Access, e neste endereço aqui você tem acesso à playlist com todas as aulas que já foram publicadas. Também sou o criador da Universidade do Access, que é uma formação completa em Access com 574 videoaulas, mais de 63 horas de conteúdo. Se vocês quiserem todos os detalhes sobre essa formação completa e prática, onde vocês vão aprender desde o básico até a criação de sistemas profissionais completos, acesse esse endereço, lá tem todas as informações. Valeu? Vamos então para a nossa videoaula sobre banco de dados e Access. Um excelente estudo a todos. Então vamos iniciar aqui o nosso capítulo 2, navegando entre as tabelas, ou seja, entre os relacionamentos. Então para isso, você vai fazer o seguinte, você vai abrir os arquivos de exemplo que foram mostrados no capítulo 1, como você vai baixar e tudo mais. Você vai dar um duplo clique aqui nessa tabela aqui, ó, cap2 tabelas.cd. Nesse arquivo, você vai dar um duplo clique e você vai abrir este arquivo. Se você vier aqui em ferramentas de banco de dados, você vai clicar aqui, ó, em relações, e aqui você vai ver como o Access já montou toda a estrutura de relacionamentos das tabelas. Veja, aqui eu tenho, por exemplo, ó, a tabela de clientes, a tabela de pedidos, detalhes do pedidos, fornecedores, produtos, funcionários, transportadoras, categorias. Todas essas tabelas, observa que elas estão interligadas. Eu tenho, por exemplo, aqui na tabela de cliente, um relacionamento de 1 para muitos, com pedidos. Na tabela de pedidos e funcionário, um relacionamento 1 para muitos. Então, todas essas tabelas, elas estão interligadas. Ó. Por exemplo, se eu quiser saber quais os pedidos um determinado cliente fez, então você observa, na tabela de detalhes de produto, eu tenho o código do produto, o número do pedido. Só que o pedido está relacionado com o cliente. Então, aqui, ó, por esses relacionamentos, navegando nesses relacionamentos, eu consigo visualizar todas as tabelas. Tudo está vinculado. Vamos ver como isso funciona. Se eu abrir aqui, por exemplo, a tabela de cliente, ó, se eu der um duplo clique, ó, observa que eu tenho aqui uma lista de clientes. Tá? Aqui na esquerda, observa que eu tenho um botãozinho de mais. O que significa este botãozinho de mais? Vou clicar aqui para você ver. Voltando aqui, ó. Observa que na tabela a tabela de cliente, ela está relacionada com a tabela de quê? A tabela de pedido. Então, naturalmente, se eu abrir esse botãozinho aqui de mais, o que aparece aqui para mim? Ó? Número do pedido, data, tá. O que é isso aqui? Isso aqui são os pedidos. Feito por quem? Por este cliente. Exatamente porque esse pedido foi feito por esse cliente. Então, quando eu clico naquele botão de mais, está aparecendo para mim, mostrando para mim todos os pedidos feitos por este cliente. E mais, observa aqui, ainda aqui na tabela de pedido, você observa que tem mais um botãozinho de mais. Se eu clicar nele, você vai perceber o quê? Que aparece aqui alguns detalhes. O que é isso aqui? Isso aqui são produtos. Por quê? Porque a tabela de clientes está relacionada com a tabela de pedidos, que está relacionada com a tabela de detalhes do pedido. Então, ele vai mostrar aqui para mim exatamente quais são os detalhes daquele pedido. Então, observa que eu consigo navegar facilmente, somente utilizando aí os relacionamentos. A mesma coisa se eu clicasse aqui, por exemplo, em funcionário. Ó. No relacionamento aqui de funcionário, veja, eu tenho um funcionário que está vinculado com a tabela de pedido, que também está vinculado com a tabela de detalhes de pedido. E assim, na mesma estrutura, ó, eu clico aqui e eu clico aqui. Ó. Aqui é o funcionário, quando eu clico em funcionário, me dá o número do pedido e o pedido, quais são os produtos liberados por aquele funcionário. Beleza? Então, dessa forma, você faz a navegação aí utilizando os relacionamentos. Muito bem, então agora nós vamos aprender a criar listas, né, e caixas de combinação numa tabela, ou seja, o nosso famoso Combo Box. Então, nessa lição, veremos mais uma função bastante útil do Access, a qual permite que sejam criadas caixas de listagem ou caixas de combinação diretamente de uma tabela, com o objetivo de facilitar o preenchimento dos dados e evitar erros. O que é isso? Vou mostrar aqui para você na prática como que isso acontece. Então vamos aqui, ó. Eu vou abrir aqui a tabela de pedidos e você vai ver aqui uma coisa. Ó. Observa que aqui, vamos imaginar que eu queira selecionar um cliente.
tá? Na estrutura da tabela de pedidos, deixa eu só botar aqui, ó, na estrutura da tabela de pedidos, aqui eu tenho o código do cliente, tá? E o código do cliente é simplesmente um código. Código 1, código 2, código 3. E quando eu vou salvar um pedido, o que eu salvo, na verdade, eu salvo o código do cliente. Eu não salvo o nome do cliente. Outro exemplo aqui, ó, mostrando aqui na tabela de pedidos, observa aqui, quando eu olho aqui a lista, eu vejo o nome do cliente, tá vendo? Ó? É mais fácil de identificar. Eu não preciso memorizar o código do cliente, né? Agora, olha aqui para o funcionário. Veja, no funcionário, se eu quiser saber o nome de um funcionário, eu não tenho como saber. Por quê? Porque aqui ele está mostrando o código do funcionário. Então, numa tabela, num relacionamento, geralmente, quando nós queremos salvar a informação, nós vamos salvar o código. E pelo código, a própria estrutura, ela facilita para que nós possamos modificar toda a estrutura. Porque o código, como é uma chave primária, a gente sabe que aquela informação não vai se repetir, e assim, todas as informações que vêm com ela, fica mais fácil de entendermos. Por exemplo, eu tenho um funcionário chamado Jailton, tá? Então, se o funcionário Jailton faz um pedido, dentro da tabela de pedidos, eu não vou salvar o nome Jailton. Eu vou salvar o quê? Eu vou salvar o código Jailton. Digamos que na tabela de funcionário, agora, o cliente, eu queira modificar o nome. Ao invés de colocar Jailton, eu vou colocar Manuel Jailton Souza, por exemplo. Veja, eu modifiquei um nome. Mas existe alguma modificação na tabela de pedidos? Não. Por quê? Porque eu não salvei o campo nome. Eu salvei o campo o código do funcionário, ou o código do cliente, tá? Só que acontece o seguinte, na hora que eu vou visualizar os pedidos feitos pelo Jailton, por exemplo, eu não quero visualizar o código dele, porque eu não sei qual é o código dele, e eu nem preciso saber. Essa informação é interna do banco de dados, que vai fazer esse controle. É mais fácil para mim, né, poder enxergar o nome Jailton, e não o código. Então, para isso, é que existe o que nós chamamos de combo box, ou caixa de combinação. Então aqui, se eu clicar aqui, por exemplo, eu posso modificar o nome aqui, eu posso modificar um valor colocando um dígito aqui. Já aqui na tabela de clientes, se você for ver, ó, eu tenho uma lista, onde ele lista para mim todos os clientes que estão disponíveis, e a única coisa que eu vou fazer é selecionar pelo nome, é mais fácil de eu visualizar. Então é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Como é que a gente faz isso? Seguinte forma, você vai clicar dentro da tabela que você quer, naturalmente, tem que haver um relacionamento, tá, pessoal? Tem que haver um relacionamento. Porque se não houver um relacionamento, não tem como fazer essa operação. Então, veja, entre a tabela funcionário e a tabela pedido, nós temos aqui um relacionamento. Por isso que isso é possível. Então, voltamos lá. Aqui dentro da estrutura da tabela de pedidos, nós vamos clicar aqui, ó, no modo de exibição. Você vai clicar aqui. Você vai clicar em cima do valor que você quer fazer a caixa de seleção. No nosso caso, nós queremos o código do funcionário. Aí, nós vamos fazer o seguinte, ó. Você vai vir aqui e vai clicar em pesquisa, ó. Quando você clica em pesquisa, observa que exibir controle está como caixa de texto. O caixa de texto, ele faz com que você consiga digitar um valor, porque é uma caixa de texto. Você pode ter a opção caixa de texto, caixa de listagem e caixa de combinação. A diferença de caixa de listagem para a caixa de combinação é que na caixa de combinação você vai ter uma lista de sugestão, mas você pode digitar um valor qualquer. Isso não vai dar certo, nesse caso aqui, tá? E a caixa de listagem, ele permite que você faça somente os valores daquela lista. Ele não deixa você digitar um valor que não está na lista, tá? Então, nesse caso, você vai clicar aqui, ó, em caixa de listagem. O que eu quero fazer, pessoal? Eu quero vincular, tá? Eu quero que apareça na minha caixa de listagem somente a lista de funcionários e não o código do funcionário. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos trabalhar agora aqui, ó, no tipo de origem da linha. No caso aqui está escrito assim, ó, está escrito tabela consulta. Vamos deixar como está. Vamos clicar aqui, ó, em origem de linha, tá? Na origem de linha, observa que eu tenho aqui, ó, várias tabelas. E observa que eu tenho aqui também, ó, um campo, né, um botãozinho. Eu vou clicar aqui neste botão, tá? E aqui ele me jogou para o modo de consulta. Então aqui eu vou criar uma consulta. O que eu quero mostrar, pessoal? Eu quero mostrar o funcionário, não é isso? Então nesse caso, ó, você vai clicar na tabela de funcionário, aí a gente fecha aqui, porque eu só quero mostrar a tabela de funcionário. Aqui é uma consulta que você vai fazer, uma consulta normal, que a gente já aprendeu no curso básico.
O que eu preciso colocar aqui nesse campo? Eu preciso colocar o campo do código do funcionário, que é exatamente o campo que vai fazer o vínculo, tá? Aqui desse lado, eu vou colocar, por exemplo, o código nome. Veja que eu tenho o nome e o sobrenome. Eu vou colocar o código nome só para facilitar primeiro, para você ver o processo todo. Ó, cliquei aqui no código do funcionário. Pronto, pessoal, já é suficiente. Agora, eu vou salvar e vou fechar. Beleza? Então, olha o que ele mostrou aqui para mim, ó. Select, funcionário. Isso aqui, falar sobre esse select, que é uma instrução SQL, a gente vai falar depois, tá? Colunas acopladas, eu vou colocar 2. Beleza? E número... Aliás, confundi aqui. Colunas acopladas, eu vou colocar 1. E aqui, ó, em número... Opa! E número de colunas que eu vou colocar 2. Beleza? Aqui, ó. Agora, aqui na largura das colunas, eu vou colocar 0 centímetro para o primeiro e vou colocar 8 centímetros para o segundo. Beleza? Vou salvar aqui e vou voltar aqui, ó. Observa que agora, pessoal, olha o que eu tenho aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, agora ficou mais fácil, não ficou? Então veja, ó, ficou bem mais fácil. Mas observa que aqui ele está mostrando somente o nome. Caso você quisesse mostrar o nome e o sobrenome, aí você ia fazer o seguinte, né? Ó, outra coisa também, ó, observa aqui em cima, ó, apareceu o nome funcionário, tá? Funcionário. Então, se você quiser modificar isso, a gente viria aqui e eu poderia fazer o seguinte, ó, observa que aqui está escrito o nome, tá? Eu vou colocar assim, ó, nome do funcionário, beleza? Então, colocando o nome do funcionário, eu vou só aumentar aqui essa coluna aqui, ó. E aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar o nome e o sobrenome. Então, eu vou dar 2 pontos, vou pegar aqui, ó, o campo nome, tá? E vou concatenar o campo nome com o campo sobrenome, para aparecer o nome e o sobrenome. Beleza? Feito isso, vou salvar, vou fechar e vou voltar aqui. Vamos salvar aqui, ó. Olha o que apareceu aqui, ó, tá? Então, ó, ele apareceu aqui para mim agora, ó, o nome e o sobrenome. Show? Então, nesse caso aqui, ó, ainda tá errado porque ele não me deu o espaço, né? Deixa eu só voltar lá, porque eu acabei não colocando um espaço. E aqui ficou faltando, tabela de funcionário. Ficou faltando, peraí, pessoal, deixa eu só ajeitar aqui. Ficou faltando um espaçozinho aqui entre os dois, ó. Salvo aqui. Então, e aqui eu posso até colocar uma classificação crescente. Salvou aqui. Opa, não aqui, mas aqui, salvar aqui. Fechou aqui. Vamos voltar lá. Tá aí, ó. Então agora sim, ó. Então tem agora o nome e o sobrenome da pessoa. Fica bem mais fácil de selecionar, né, não? Do que simplesmente colocar aí o código, tá? Então isso que é um combo box. Lembrando que eu só consigo fazer isso se eu, no caso, pegando a consulta de uma tabela, se eu tiver um relacionamento. Se não tiver um relacionamento, é claro que eu posso criar uma lista digitada mesmo. Eu posso fazer uma lista de combinação. Mas aí, se eu fizer uma lista de combinação, tem que ser uns valores fixos, senão eu vou ter que estar modificando, toda vez eu tenho que ficar modificando manualmente. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final desta nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Axis. Lembrando sempre que nesse endereço aqui você tem acesso à playlist, onde tem o link de acesso a todos os vídeos desta série. Aproveito também para reforçar que vocês conheçam a nossa Universidade do Axis, recém-lançada, onde eu ensino em mais de 570 videoaulas, desde o básico do Axis, para quem não sabe nada do Axis, e vamos evoluindo até a criação de sistemas profissionais completos, passo a passo com Axis. Vai aprender a criar um sistema de controle de estoque, controle de vendas, um sistema completo para administração de supermercado, um sistema completo para administração hospitalar, enfim, é muito conteúdo. Dê uma olhada nesse endereço aqui. E reforço o pedido que vocês inscrevam-se aqui no canal, é gratuito, tem aí o botão inscrever-se, e ao se inscrever no canal, vocês serão avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Se tiver dúvidas, comentários, sugestões, críticas, elogios, por gentileza utilizem o campo de comentários que fica aqui abaixo do vídeo. E me ajudem na divulgação desta série de vídeos gratuitos, indicando para
seus amigos, compartilhando nas redes sociais ou passando a dica dos links dos vídeos por e-mail. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais interação, mais lições gratuitas eu vou disponibilizar para vocês. Valeu? Mais uma vez, meu muito obrigado e até a nossa próxima lição.